Vamos buscando acelerar os nossos pensamentos, se possível também a nossa respiração, acomodando melhor em nosso onde nós estivermos, buscando conforto, atenção, concentração e principalmente devoção. Devoção a tudo aquilo que fazemos em nome do nosso Criador maior. Amado Deus, nesse momento nos pomos a reverenciar a nossa vida, pois é nela que tu habitas. E vemos a vossa grandeza em todas as coisas, em tudo que há. Com a permissão do nosso irmão dileto, vosso filho maior aqui na terra. Fraterna, aos nossos mentores maiores, aos trabalhadores que incansavelmente planejam, se devotam e jamais vêm aos trabalhos. Eles nos inspiram, nos acalentam, nos ensinam quando desdobramos o sono. São nossos verdadeiros amigos do invisível. Dessa maneira, Senhor, jamais nos descobrimos só, porque Tu mais fé e sim certeza dessa máxima. Onde dois ou três, ou mais, tantos forem, reunidos em vosso nome, lá estarás. E sentimos em nossos corações a presença, Senhor. Pai amado, concede-nos mais uma vez a palavra à nossa irmã, para que desta boca saia a vossa luz. Que os conhecimentos de hoje sejam iluminados pela vossa paz. Nos momentos certos, nos lembraremos dos conhecimentos e vamos transformando esses conhecimentos em pétalas de sabedoria. Senhor Jesus, é com a vossa permissão que vamos dando início a mais uma aula. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. Nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações, pois tu o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo bem? Boa noite, gente. Para quem não dei boa noite. E vamos nós começar mais um estudo. Ai, Thaís, com essa mão no queijo. Ué, mulher, não me recrimina. Então, gente. Horrível.
Então, hoje a gente vai falar do capítulo 5 do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Eu não vou dizer que é uma questão, porque não tem, né, um ponto de interrogação no final, mas não deixa de ser uma afirmação de número 222. O que é que esse capítulo traz em resumo? Alguns pontos de vista de Kardec em relação a tudo que foi falado na aula passada, que foi ministrada por Thais, que é basicamente sobre a reencarnação, né? Como é que isso acontece, a pluralidade das existências. E aí, Kardec, ele começa fazendo uma consideração que ele fala assim, a reencarnação, a pluralidade das existências, não fui eu que inventei isso, não. Isso já vem de civilizações muito mais antigas. Quem retrata, né, que tem aí documentos escritos, Pitágoras, que é que é um filósofo grego que fala sobre isso, mas não só Pitágoras fala sobre essa questão de voltar à vida, como também Sócrates, Platão. Inclusive, o Pitágoras, ele afirmava que ele era era o espírito encarnado de Euphorbos, filhos de Pantos. Então, ele mesmo sabia, né? Tem pessoas que têm essa lembrança de vidas passadas. Eu ia falar mais lá na frente, mas já deixo aqui um documentário na Netflix, Além da Vida. Deixa eu ver se eu anotei aqui. É isso? Não, Vida Após a Morte. Vida Após a Morte. E lá no último episódio, ele dá exemplos, né, de crianças. Tem estudos nos Estados Unidos ali, que há mais de 50 anos que fazem pesquisas voltadas a esses fenômenos paranormais, digamos assim, né, que hoje a gente já entende que é normal. Então, ele Kardec já introduz dessa forma, né, que não começou com ele. A gente ouve muito falar dos egípcios, né, que fazia aquelas pirâmides para colocar, fazia o embalsamento, né, acho que era assim que fala, dos faraós, e por aí vai. Só que muito se falava, existia-se no passado o discurso sobre a metapsicose, que o que seria? A possibilidade de haver uma reencarnação, só que em animais, enfim, né, em outros meios. E isso daí, Kardec explica que segundo as informações do espírito da verdade, isso não era possível, porque a gente ou estagna ou evolui, a gente não retrocede, né? Sabendo que quando a gente começa a estudar a origem, vocês que vieram da escola devem ter visto isso, que explica como surgiu o nosso planeta, como é que foi a evolução das espécies e tal, e a gente realmente passa, né, por vários estágios aí de reencarnação, mas nunca retroceder aí, porque o animal a gente sabe que ele não tem a mesma linha de raciocínio, não tem a evolução moral, enfim, né, que nós temos, apesar de que a gente sabe que tem muito bicho, né, que às vezes parece ter mais alma, coração e moral do que muita gente, mas é isso aí. E aí, ele traz aqui alguns capítulos, algumas partes da Bíblia que fala sobre esse processo de reencarnação.
Mas isso aí eu vou citar, inclusive eu estou com a Bíblia aqui, ó. Eu marquei alguns vários capítulos da Bíblia que ele traz. E assim, eu pesquisei críticos, como é que a Igreja Católica fala dessas partes que o Espiritismo, né? A interpretação da Bíblia, que a gente sabe que vai muito além. Eu vou dar uma opinião aqui. É assim, é sabido que nem todos os textos bíblicos estão na Bíblia, que a própria igreja fez uma limpeza na Bíblia, né, e deixou mais ou menos aquilo que é. Então, é muito difícil chegar e dar um parecer sobre a Bíblia, porque além de existir várias formas de interpretação, tem um caso que eu achei muito bacana, que o cara ele usa a interpretação do pronome e do pronome u, para falar sobre a questão da possível reencarnação de Elias em João Batista, enfim, que eu vou falar aqui mais na frente. Mas o fato é que a Bíblia é um livro que traz ensinamentos, né? Assim, tem um filme que chama o livro de O Segredo de Eli, ou o livro de Eli, eu não lembro, que ele fala, né, que o único, é tipo assim, o mundo pega fogo, digamos assim, e só sobra a Bíblia de livro. E fica todo mundo atrás de uma única Bíblia, que foi o único livro que restou, porque sabia-se que quem tivesse o domínio da Bíblia, quem tivesse aquele livro, conseguiria governar os outros, porque a Bíblia, ela realmente dá um caminho. Então, a Bíblia dá realmente esse caminho, mas ela foi cortada. Então, há controvérsias, né, sobre os pontos de vista que ali são colocados. E aí cabe a interpretação ao que cada um enxerga. Eu, por exemplo, enxergo o processo de reencarnação independente do que a Bíblia traz ou não, porque faz sentido para mim a reencarnação. Eu acho que a reencarnação, sim, é a justiça divina acontecendo. Eu nunca acreditei, desde pequena, sempre fui contra céu e inferno de uma única. Eu não sabia como falar disso, né? Mas eu não achava que Deus era tão bom que se eu fizesse uma coisa errada, eu não ia para o céu por causa disso, que eu não ia ter a oportunidade de me melhorar. Enfim, né? Isso é uma opinião minha. Então, vocês, ao longo de todo o estudo do Livro dos Espíritos, vão formar a opinião de vocês e sobre os questionamentos. Isso, Pedro Henrique, é muito bom falar também, que foi transcrito tantas línguas, passou-se por tanta coisa ao longo da história a Bíblia, né? E realmente ele pontua isso também, quando a gente começar a estudar a transcrição da Bíblia. Mas, enfim. E aí, falando a comparação, né, da metapsicose junto com a evolução, por que o Kardec não aceita tanto, não aceita a questão da metapsicose, que é a transmigração das almas. Por quê? Porque existe o princípio da progressão, da evolução, do progresso, que a gente vai ver também lá nas últimas aulas, vai ter uma explanação sobre essa lei, porque está no Livro dos Espíritos também. E ele coloca, né, que a gente nasceu simples e ignorante, mas vamos evoluindo ao decorrer das nossas vidas corpóreas, né, e vamos aprendendo. Teve uma curiosidade que eu achei bem bacana, que é o seguinte: Santo Agostinho, por exemplo, ele acreditava na reencarnação da alma. Só que, ó, para você ver como é que é esse negócio de igreja, né? Não estou dizendo da igreja, a instituição em si, mas todas as pessoas que passaram por ali, deixaram sua marca, né, e fizeram acontecer. E aí, o que aconteceu? Teve um imperador chamado Justino, que ele simplesmente mandou um papa abolir essa história de reencarnação, inclusive porque Santo Agostinho apoiava, enfim. E ele mandou o papa
cortar essa história, porque ele não admitia a ideia de que um dia ele poderia reencarnar na alma, no corpo de uma pessoa pobre, que não tivesse poder. E aí, segundo os meus estudos aqui, essa história de reencarnação sumiu da igreja, né, católica na época, em função do quê? Da vaidade do ser humano. Tô com minhas pescas aqui, viu, gente? Mas hoje a aula é rápida. Aí ele vem fazendo vários questionamentos sobre a questão da pluralidade da existência, o sentido da pluralidade da existência, que é o quê? Existirmos várias vezes, plural, existência, então, existir várias vezes é a unicidade da existência, uma única vida. Uma só existência, ele coloca que uma só existência não seria suficiente para aprimorarmos, como a gente sabe, né? Quantos defeitos nós vamos ainda estar depurando ao longo, né? Tem os defeitos que eu mesmo falo comigo hoje, assim, gente, ainda bem que eu sou, né? Eu sou humana, então eu não sou perfeita. Esse defeito aqui eu acho que vai na próxima vida, porque esse é difícil de mudar. Então, quando você começa a estudar o espiritismo, você começa a ter consciência até onde pode isso, a evolução nessa vida aqui. Tem umas coisas minhas mesmo que eu já falo assim, né? E a pluralidade da existência dá essa questão de podermos voltar e podermos, através do livre-arbítrio, que é algo que é sempre trazido através do centro, né? Através dos estudos, que nós podemos fazer o nosso destino e podemos, através da reencarnação, acertar e errar. E, de acordo com isso, vamos pagando, né? E revivendo e nos refazendo a cada vida. E ele traz que estamos tanto que assim, tem espírito de tudo quanto é jeito. Tem mais evoluídos que nós e tem menos evoluídos do que nós. Que nós não somos os piores. Então, se serve de consolo para alguém. E através do livre-arbítrio, a gente consegue determinar o nosso destino. Ele traz que são os comportamentos de hoje que fazem, obviamente, o nosso futuro. É claro que a gente não deve ficar olhando para trás e se lamentando pelo que passou, mas sim olhando para trás com o pensamento de ver o que eu errei, como é que eu vou acertar esse erro, reparar esse erro o que eu cometi. Então, serve só para dar aquela visualizada no retrovisor mesmo, assim, opa, para seguir para frente, para evoluirmos. E que estamos aqui para recomeçar o que não foi bem feito e fazermos o bem feito. Que estamos no planeta de acordo com a nossa vibração e traz um aspecto muito importante do momento que o nosso planeta Terra se encontra hoje, que é essa movimentação que estamos num processo de transição planetária, saindo de provas e expiações e indo para a regeneração. E nesse movimento todo, os espíritos estão sendo selecionados de acordo com sua vibração. Então, nesse momento de transição, muitos espíritos podem vir a ir para planetas menos evoluídos, porque a vibração deles está mais igualada com a desses planetas, como também vão ter seres mais evoluídos que a vibração não vai estar desse planeta aqui, podem ir para planetas mais evoluídos, né? O que não quer evoluir vão para os planetas piores que os nossos, e os que já evoluíram e melhoraram vão para outro planeta, melhor do que a Terra. E aí ele faz uma comparação sobre essa questão de
essa oportunidade que nós, enquanto curiosos, estudiosos, tanto da doutrina espírita ou quanto de sermos melhores, né? Eu falo assim da reforma íntima, porque não é só o centro espírita que faz refletirmos sobre a reforma íntima, mas ele coloca aqui um homem pobre que pode ganhar. Se você vira para um homem pobre, por mais pobre que eu diga assim, pode ser um ser humano preguiçoso, mas aí você chega e fala para ele assim: olha, se você trabalhar nesse 1 minuto aqui, você vai se tornar o homem mais rico do planeta. É natural que nós vamos fazer o quê? Não, eu vou morrer se for para trabalhar até uma semana para eu me corrigir, eu vou. E aí ele coloca que essa existência nossa é como se fosse esse prêmio diante de toda a eternidade da nossa alma, de nos corrigirmos. Então, aqui, a vida que temos hoje aqui, no plano espiritual, é como se fosse um rajado de segundos. E que, nesse segundos aqui, nós podemos fazer tanta diferença para a nossa evolução e para as próximas reencarnações, podemos vir mais transformados. E ele, né? Qual é o ser humano que não quer, sabendo disso, trabalhar para se melhorar? E aí ele faz essa comparação. Ele compara também que isso daqui era uma coisa que desde pequenininha me perturbava, que era essa questão da justiça divina. Minha mãe me falava tanto, gente, me explicava tanto que Deus era bom, que Deus era isso, que Deus era aquilo. E eu não conseguia entender como Deus era tudo aquilo que minha mãe falava. E ao mesmo tempo que ela falava que a gente tinha que dar oportunidade às pessoas que faziam mal, que às vezes é porque não tem conhecimento, minha mãe falava muito assim com a gente. E eu falava assim: ué, mãe, mas como é que isso acontece se Deus mesmo julga se a pessoa fez errado nessa vida não, né? Se a pessoa fez errado, aí ela vai para o inferno e ela nem ela mesma tem a oportunidade de ir. E isso eu ficava retada com isso, né? Com Deus. Eu ficava retada com Deus, porque minha mãe falando era verdade, né, gente? Era o espírito da verdade, era a minha mãe. E aí, Kardec faz uma comparação de Deus com 2 empregados. O cara pega Deus como se fosse um empregador, tivesse 2 empregados. Aí ele chega e faz um combinado com esse empregado e tal. Você vai trabalhar tantas horas, vai fazer esse serviço. Aí os funcionários vão lá e jogam duro, começam a trabalhar. Só que aí, em algum momento, esses funcionários falham por algum motivo. Seria mais justo um empregador chega e fala assim: ó, você não fez o que prometeu comigo, vai embora, pegue suas coisas e vai embora. Pá. E o segundo, ele fala que o chefe chama e fala assim: olha, você errou comigo, mas foi a primeira vez que você está errando comigo, eu vou te dar uma oportunidade de você se melhorar. Se você conseguir bater sua meta, enfim, fazer o que tá que fazer, eu vou fingir que isso aqui não aconteceu e tal. Qual seria o mais justo? Eu sou da empregadora que eu dou a chance, viu, gente? Mas não sou igual a Deus que dou 1000 vidas, não, mas eu dou chance. E ele compara Deus a esse. O que seria mais justo nessa condição? Para mim, aquele que dá a oportunidade da pessoa, né, melhorar. Peraí. E aí, Kardec continua a fazer seus questionamentos. Como é que acreditar na unicidade das almas, que é numa única vida, a gente vai explicar situações como, por exemplo, uma criança que vem
e mal nasce, já está, né, falecendo, ou por pessoas inocentes que passam, inocentes assim, né, pessoas tão maravilhosas que passam por situações difíceis. Ele questiona como é que a gente pode explicar situações de crianças, por exemplo, que nascem com dons assim, que nunca viu ninguém pintar e pinta, que é uma beleza, ou que nunca viu ninguém tocar e toca como se fosse, né, com uma técnica que só anos e anos para a pessoa de fato aprender. Então, a explicação da pessoa ter diferença dentro da própria casa, né? Dois filhos, por exemplo, uma mãe educa mais ou menos do mesmo jeito, e os filhos serem tão diferentes, gêmeos que são tão diferentes de personalidade. Então ele começa a questionar. Se você pensar como tendo uma única vida, como é que isso se explicaria? Como é que acontece isso? Vem lá no cérebro um trem diferente? Como é que isso acontece? Então ele faz esses questionamentos e boa noite, Rock. E e quando ele começa esses questionamentos, a gente questiona ainda mais essa questão da justiça de Deus. E quando a gente começa a entender os ensinamentos, né? Igual a gente está aprendendo aqui um pouco sobre o livro dos Espíritos, e vendo as definições, e vendo como a lógica das coisas acontece, as coisas têm lógica. Faz uma teinha de aranha, né, na nossa cabeça, e a gente vai começando a ligar os pontos e fala, pô, para mim, né, pelo menos assim, pô, isso faz sentido. Isso aqui explica melhor para mim o que de fato acontece. E foi assim, de fato, que o espiritismo me conquistou, né? Porque faz sentido as explicações, mesmo que ainda hoje a ciência não explique todos os fenômenos. Eu tenho convicção de que em alguma encarnação futura minha, eu já vou ver a ciência trazendo as explicações mesmo, né, científicas para os fenômenos que acontece, coisa que já está movimento esse que já acontece com a física quântica, esses estudos que tem aí nesse documentário. Inclusive, o documentário, ele traz o caso de um menininho que eu já tinha visto em outro lugar, que é um menininho que ele, desde pequeno, ele tinha pesadelos falando como ele tinha morrido na vida passada. Que ele era um piloto. E os pais, extremamente descrentes e assustados, entraram em contato, né, com esses cientistas aí. E aí foram estudar. E o menininho, ele apresentava, tipo assim, ele sabia qual era o nome dele na vida anterior. Então, foi possível fazer pesquisas e realmente ver que o menininho estava falando procedia, né? Enfim, muito bacana o documentário, vale muito a pena assistir. Então, Só um minutinho, Mila, falar um pouquinho mais sobre esse documentário. Ele é utilizado pela universidade, tem algumas universidades nos Estados Unidos que tratam da reencarnação de modo científico mesmo. E tem uma universidade em especial, não sei se é da Filadélfia, que eles traçaram esse estudo, e era impossível que a criança tivesse tantos dados precisos, porque ele tinha sido, na encarnação passada, um piloto de guerra, né, Mila? Aí, quando ele cai de avião e tal, ele estava com um colega, né, como copiloto. Então, tem toda uma narrativa. Ele fala assim, ele desde pequenininho, quando ele aprende a falar, tá começando a aprender a falar, ainda dormindo no berço e tal, ele ficava se debatendo no berço, assim, dizendo, tá pegando fogo, fogo, fogo. E o avião pegou fogo antes de cair, né? Então, ele traz, assim, uma série de informações
através de pintura, as pinturas de risco de criança mesmo, mas dava para você saber, assim, para você discernir. E aí os pais foram atrás, né, de recorte de jornal da época e tal, e aí conseguiu chegar até nas famílias das pessoas envolvidas. Então, essa é uma das provas mais cabais que a humanidade tem sobre reencarnação, né? Muito bom, Mila, você passar isso daí. Depois tu podia jogar o link para a galera aí o link do coisa, do documentário. Joga o link, você sabe por quê? Porque às vezes tem uns que são editados, não fica muito bom. Mas na Netflix. Eu vou tirar um print da fotinha do documentário, porque tá lá na Netflix. Ontem eu até reassisti. Ele tá no YouTube também. O caso dele, tá. O caso desse menino, tá. Eu já tinha visto o caso desse menino em outro lugar. E aí vi no documentário, já tinha visto esse documentário há algum tempo, e aí ontem eu assisti ele de novo para poder dar uma esparecida, mas ele é muito interessante. Lá tem outros casos também, né, de outras crianças que trazem isso daí de pais descrentes que vão buscar explicação e se convencem, né? Agora, assim, tem outra coisa que me convence muito também, independente da Bíblia ser editável, é a questão do tempo inteiro, gente, na Bíblia tá falando de espírito o tempo todo. Eu falo assim, hoje, minha mãe, né? Minha mãe me questionava muito. Eu falo assim, ô mãe, então o tempo inteiro lá na Bíblia que tu lê tá falando de espírito, um que vai, outro que vem, que Jesus falou, que se apareceu não sei aonde, que Maria foi assim. Então, qual é o questionamento? Não existe questionamento em cima disso, que Jesus, né, conseguiu, como é que fala, gente? Tirar aquele espírito ruim, esqueci o nome, tá? Como é que é o nome desse processo? Desobsessão. Desobsessão. Então, assim, existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é só o Espírito Santo, né, que eles afirmam ser o único e tudo mais, não. Mas aí ela fica quieta quando eu começo a questionar ela. E aí, na Bíblia, aí vem as controvérsias. Na Bíblia fala, quando a gente lê depoimentos espíritas, estudiosos espíritas, falando sobre a passagem em que Jesus fala de Elias, de João Batista ser a reencarnação de Elias. Tem algumas passagens na Bíblia que falam. Só que aí vem uma interpretação, né, do uso do pronome, porque... Deixa eu ver se eu... Peraí, rapidinho. Trecho da Bíblia. Mateus 11, 12, até o final aqui. Vamos lá. Desde os dias de João, o Batista, o reino dos céus é assaltado com violência. São violentos os que arrebatam. De fato, todos os profetas, bem como a lei, profetizam até João. Se quiserdes compreender-me, ele é o Elias, que deve voltar. Quem tiver ouvidos, que ouça. É uma parte. Esse é o Evangelho de Mateus. Interessante ele dizer assim, né? Quando a gente vai fazendo novas interpretações das passagens do Cristo, diz justamente isso, né? Quem tiver ouvidos de ouvir que ouça, é justamente a questão da maturidade de ouvir e traçar um entendimento a esse respeito, né? Então, por isso que ele fala
quem tiver ouvido de ouvir, que ouça, porque não tinha condição de todas as coisas serem desvendadas. Isso, Né? E a necessidade inclusive, das parábolas. tem uma passagem na Bíblia, eu devia ter anotado o que era cada uma aqui, eu não anotei, só marquei, né? Porque aí agora para dizer tá meio difícil, mas tem uma passagem aqui na Bíblia dessas que eu marquei, depois eu posso mandar o print aí de escrito, mas ele coloca, Jesus fala, nem tudo, eu não posso falar tudo o que eu sei, porque não tem maturidade para entender o que eu trago, a verdade que eu trago, né? Ele coloca isso aqui, tá em uma desses pontos aqui. Enfim, eu vou ter que procurar. Mas Acho existem. que no dia vai saber, Camila, qual é essa passagem da Bíblia. Quê? Eu acho super válido, Luzia, dizer para a gente que passagem é essa da Bíblia. Não sei se você está ligada, né? Que Luzia está Lu, aqui, jogue tudo, Bíblia Espírita Ambulante. Bíblia.net. Eu não estou lembrando, não, amigas. Mas você sabe, você sabe. Ele não sabe, você sabe. Enfim. E aí, ele traz. Aí você vai. Eu fui para um teólogo. É teólogo, né? Que fala que estuda a Bíblia. Aí eu fui atrás de um teólogo para ver o ponto de vista. Aí ele já traz que o Elias. Não, o espiritismo, um estudioso espírita apontou. Quando ele coloca lá que o Elias vem dessa parte que eu li aí, tá sendo específico que o Elias é o João Batista e não sei o que. Aí, quando você vai para o teólogo da católico, aí ele vai e liga a uma passagem lá de João, falando que o próprio João Batista falou que ele não era o Elias. E aí, diante, essas passagens estão todas assim, Mateus fala do mesmo episódio junto com Marcos, Mateus, Marcos, João, que foram os 4 que eu marquei aqui. E aí ele traz esse ponto de vista. Então, assim, vai de interpretação, sinto dizer, né? Se tanto para mim, no meu ponto espírita, quando você começa a ler o que o teólogo fala da reencarnação de João Batista, ou de Elias em João Batista, faz sentido. Quando você lê a outra parte da Bíblia que está aqui e tal, no meu ponto de vista. Do mesmo jeito que tem todo sentido o que o outro lá diz. Então, só mesmo um estudioso muito, para mim, teria que ser um estudioso das duas doutrinas, né? Que entendesse de cabo a rabo para poder falar com tanta veemência. Mas para mim também não me importa se Elias veio no corpo de. Se João Batista é a reencarnação de Elias ou qualquer coisa do tipo, porque eu de fato acredito na existência do espírito, da reencarnação, né? Dos profetas em si, como acontece com os filósofos, como acontece com os inteligentes que temos aqui hoje, né? Que muitos falam que veio muito desses prêmios Nobel e tudo mais que traz ajuda humanitária, pode ter sido espíritos de outras vidas que vieram para ajudar a gente a evoluir, tanto moralmente como na ciência, para ajudar o planeta a entrar nesse processo de regeneração, né? E aí ele compara também a questão da ressurreição e da reencarnação. Que a ressurreição nada mais é do que o espírito voltar para aquele corpo. Reencarnação é o espírito vir em um corpo diferente. E aí a ciência já explica hoje, né, os fenômenos que naquela época poderia
Eu acho que eu nem vou mudar de aula, viu, tá? Você vai querer falar alguma coisa? Porque eu já estou terminando aqui já. A aula é bem rápida, porque você já falou, né? É só o ponto de vista de Kardec mesmo. Então, ele comenta que a ressurreição é esse fenômeno que eu, de fato, não acredito. A ciência já explica o que aconteceu com Lázaro, por exemplo, né? Que é um dos pontos que os teólogos colocam muito, que Lázaro ressuscitou, e eu, no meu entendimento hoje, não foi isso que aconteceu, né? Jesus, na sua energia lá, massa ligada nos 500 volts, digamos assim, passou energia para Lázaro que ele precisava para poder, né? O fluido vital aí passou lá para poder ele renascer. Mas o tempo inteiro a Bíblia fala, as pessoas, os fariseus, todos comentam assim. Quem foi aqui? João. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades a dizer. Obrigada, Sul. Vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Somos nós, viu, gente? E Jesus cita, né, o Espírito da Verdade. E são 30 segundos aqui, porque nessa transcrição aí que você acaba. Jesus citando o próprio Espírito da Verdade. O que nós entendemos hoje como Espírito da Verdade é uma pleiade de espíritos felizes, né? Espíritos de uma gama muito grande de espíritos que são como se fosse, assim, diretamente subordinados no Evangelho segundo o Espiritismo, que é assinado pelo Espírito da Verdade. E aí, quando a gente tiver o contato com essas leituras que a gente faz, né, do Evangelho, quando a gente faz o Evangelho no lar, conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre bom a gente situar quem são aqueles autores. É muito interessante a gente ver que tem alguns autores que até já citei aqui, que tem passagem do Espírito da Verdade. Então, assim, há uma afinidade muito grande entre o que Jesus retrata e Jesus já cita nos escritos bíblicos, né? Já que não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Desculpa. Isso. Tem a passagem também de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos questionando, que também traz esse questionamento sobre a reencarnação, que eu vou passar para vocês, porque eu tenho tudo aqui, eu separei na Bíblia, aí eu mando os printzinhos só para vocês verem. E aí, fecha, né, com resumo da ópera. São esses questionamentos que são feitos, esses pontos que Kardec é uma interpretação de Kardec, tá? Não é o Espírito da Verdade falando nada, é um ponto de Kardec sendo colocado aqui dentro do estudo, dentro do Livro dos Espíritos, que faz muito sentido para mim. E é basicamente isso. A transcrição de Nicodemos eu achei aqui, Mila. Achou? Achei. Está no livro, né, no capítulo 3, aí versículo 3 diz o seguinte: Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver. Porque nos dá o entendimento de que existe esperança, né?
existe esperança na possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, porque uma vida é muito curta para a gente ter esse acesso ao reino de Deus, né? De forma plena, que seja. E aí tem uma continuação, né? Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe uma segunda vez? E Jesus responde: Aqui o final do livro. É isso? Achou aí? Então diga aí. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que retornais a nascer. E aí, gente, quando você vai para buscar um teólogo da Bíblia, ele já dá outra interpretação dessa passagem. Então, definitivamente, a Bíblia é muito dá margem a muita interpretação de acordo com o que de fato aquilo que você acredita. Então, é muito claro para mim que dentro da Bíblia existe os espíritos, né? Eles estão o tempo todo, né, fazendo parte de todo o cenário, de todos os acontecimentos ali, os mais importantes, a Moisés, a Abraão, as revelações de Abraão, enfim, né, que tenha sido o Espírito Santo, não me importa. Só de dizer na Bíblia para mim que existe o Espírito já é ponto, existe Espírito, ponto. E aí vem toda a outra parte de criticidade mesmo, das minhas crenças, né? Da questão da oportunidade de ser melhor e de entender o céu e o inferno de forma diferente do que os cristãos, né? Os cristãos católicos, evangélicos, trazem para mim, que não fazia sentido para mim. Então, eu pego tudo isso daqui, quando eu pego para interpretar a Bíblia, eu vejo da forma que o Espírito vê. Não, aqui realmente João Batista foi ali, para mim faz sentido todo o ensinamento, a forma que um foi, né, morreu, o outro, enfim. Então, para mim, cada vez mais a doutrina se encaixa mais dentro do que eu acredito, e eu acho que é importante estudar o espiritismo dessa forma crítica mesmo, de procurar outras religiões, comparar, confrontar, porque eu acho que é esses questionamentos que fazem a gente evoluir e não se tornar, né, mais um no meio da multidão que aceita as coisas de bate e pronto. Sou assim, questionadora mesmo, né, tá? Por natureza, manhã que o diga, e meu pai também. Mas quando eu acho as respostas aos meus questionamentos, eu me torno cada vez mais fiel à doutrina, né, aos pensamentos, porque realmente eu perguntei, tem um empresário muito forte em conquista, e eu tive um cara para mim que impõe respeito. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, admiro ele, a pessoa, a inteligência, enfim. E aí, conversando com ele, eu perguntei, né? Eu fui na empresa dele e ele fez uma passagem do Evangelho comigo. Ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo na mesa dele, assim. Ele só começa amanhã, depois que ele leu uma passagem e me dá água fluidificada. E aí eu falei assim, por que que você escolheu? Por que que você se encontrou no Espiritismo? Por que isso? E aí ele falou, é porque na doutrina eu encontro respostas. E, para mim, resume a isso aí. Minha aula de hoje é muito curta. Então, que a doutrina traga cada vez mais respostas, mas sempre à medida que nós buscamos. A aula vai acabar. Isso. Mas aí, então, a gente vai encerrando, e o link vai